Olá pessoal, tudo bem? Eu gravei um vídeo sobre uma síntese do complexo de Édipo no menino, a partir do livro do Nasio, Juan Davi Nasio, porque esse é um tema polêmico, inclusive para reflexão psicanalítica contemporânea, né? É possível pensar uma psicanálise sem Édipo? Qual é a real incidência de Édipo no processo analítico? Sabemos que Édipo ocupa uma função muito importante na metapsicologia freudiana e também na teoria de Lacan. Mas e para a clínica, né? Qual é a incidência de Édipo na clínica? Esse é um modelo que o analista deve usar para escutar o seu paciente? Ou analisando? Acho que analisando é uma palavra melhor que paciente, inclusive. Porque numa análise nós não cobramos paciência do analisando, né? Mas sim uma atividade ativa que consiste em falar livremente, livre associação. Então eu gravei um vídeo sobre o Édipo no menino, agora eu vou gravar esse vídeo sobre o Édipo na menina, e aí pretendo gravar um terceiro vídeo sobre implicações que envolvem Édipo, né? E a clínica contemporânea. Então eu vou seguir o mesmo esquema que eu segui no vídeo anterior, que é ler o parecer do cartel. Um cartel que eu participei na EPE, Escola de Psicanálise Estrutural. Então eu vou ler o parecer. Édipo, na menina, possui uma lógica temporal própria, possui um tempo próprio. Nasio afirma que o Édipo na menina é um universo completamente diferente daquele do menino. No menino, podemos identificar 3 desejos incestuosos: possuir, ser possuído e destruir o outro, principalmente o pai, né? Já na menina, há um único desejo incestuoso: possuir a mãe para, na sequência, ser possuída pelo pai. Interessante esse começo, né? Menino, 3 desejos incestuosos. Alguns ativos e outros passivos, né? Na menina, um único desejo: possuir a mãe para, na sequência, ser possuída pelo pai. Pode parecer estranho esse desejo primário da menina por possuir a mãe, uma vez que se entende Édipo como o desejo incestuoso pelo genitor do sexo oposto. Então, por que desejar a mãe, né, ou possuir a mãe primeiro? Por que esse ponto de passagem obrigatória? Nasio chama essa fase inaugural do Édipo feminino de pré-Édipo. Então, na menina teríamos um pré-Édipo, período necessário para que a menina acesse o pai e entre efetivamente em Édipo. Uma fase preparatória no Édipo feminino, né? É sexualizando inicialmente a mãe que a menina poderá, em seguida, sexualizar o pai, e eu repito, né? Tudo isso é processo inconsciente. Porque eu sei que no nível da consciência pode parecer bizarra essa ideia, né, de sexualizar um dos pais. Mas é o corpo mais próximo. É o corpo que está disponível, né? E é o corpo que a criança mais conhece também. E isso acontece enquanto dinâmica inconsciente. O menino não precisa dessa fase preliminar ou pré-edipiana, uma vez que deseja, desde o início, o genitor do sexo oposto, isto é, a mãe. O menino já deseja, desde já, né, desde sempre, o sexo oposto, o genitor do sexo oposto, a mãe. Então veja que a mãe participa de todo o Édipo, né? Seja no menino ou na menina. No menino de forma muito evidente, como objeto de desejo, né? E na menina como uma fase preparatória, para que a menina, a criança, a menina consiga acessar o pai e depois sexualizar o pai, inconscientemente. Né? É uma questão de acesso. O menino acessa a mãe diretamente. A menina precisa de uma virtualidade incestuosa com a mãe para conseguir acessar sexualmente o pai. Em Édipo, o menino possui um único objeto sexual, a mãe. Já a menina diversifica o seu desejo, primeiro a mãe e depois o pai.
A menina descobre o seu desejo, destinando-o para ambos os sexos. Podemos dizer que o desejo do menino é mais simples, né? Se volta para a mãe e se esgota ali. Até surgir o recalque e o menino transferir esse desejo para outros objetos sexuais, né? Objetos sexuais legítimos, como aparece no texto do Nasio. Um desejo mais simples, é um processo mais simplificado, portanto. A maquinação do desejo no menino é um processo mais simples. Na menina, passa por um processo de diversificação. Começa com a mãe até transmutar para o pai. Em algum momento, a menina transita o seu desejo por ambos os sexos. Né? A fase pré-edipiana, em que a menina deseja possuir a mãe, é fundamental para a clínica da histeria feminina. Quando escuta uma mulher histérica, nasce o dispensar sempre na relação dela com a mãe, período pré-edipiano, portanto. E, paralelamente, quando escuta um homem obsessivo, pensa frequentemente em seu conflito com o pai. A fase pré-edipiana na menina é fundamental para a estruturação da neurose feminina adulta. O menino preserva um conflito com o pai, um conflito direto com o pai. A menina preserva um conflito com a mãe, né? E aí os livros clássicos de psicanálise, né, de metapsicologia freudiana, ou mesmo os textos de Freud, apontam que há um caminho que tende a associar a mulher adulta com histeria. Parece que está pavimentado esse caminho, inclusive em termos culturais. Há uma tendência da mulher se fazer histérica, se tornar histérica, né, ou experimentar da histeria como sintoma. Enquanto que os homens são obsessivos, tenderiam, né, para a neurose obsessiva. Mas no contemporâneo, com a crise da metáfora do nome do pai, as coisas estão mais em suspenso, né, em suspensão. Há livros interessantíssimos sobre neurose obsessiva na mulher, né, neurose obsessiva feminina e histeria masculina também. Mas o Naso trabalha ainda com essa ideia, né, de que há uma tendência para a mulher ser histérica e uma tendência para o homem ser obsessivo. Esse conflito da menina com a mãe é fundamental para entender a neurose feminina adulta. Segundo Nasio, inverter o desejo incestuoso para o genitor do sexo oposto é o estopim das neuroses. A menina se neurotiza mais facilmente a partir de sua relação com a mãe, e o menino se neurotiza mais facilmente a partir de sua relação com o pai. Desse modo, podemos afirmar que a neurose masculina resulta de uma fixação do filho pelo pai e a feminina de uma fixação da filha pela mãe. Fixação, interessante essa palavra, né? Uma fixação inconsciente do filho com relação ao pai e da menina com relação à mãe. Essas referências fixas, né? Então, em última instância, Édipo nem se trata de uma historinha de mamãe e papai, não se trata disso. Mas de fixação que estrutura o desejo inconsciente. Né? Não à toa, o encontro com o sexo oposto é, no mínimo, intrigante para um neurótico ou uma neurótica. É sempre uma experiência intrigante, né? Um encontro com o sexo oposto. Quando a menina entra em Édipo, já que há esse período pré-edipiano, em que a menina deseja a mãe, um desejo incestuoso, para depois acessar o pai, né? Então, quando que a menina entra em Édipo? Para o menino, a resposta é fácil. Para o menino, a resposta é sempre mais fácil. Né? Enquanto o processo de formação do psiquismo, né? Então, como se o menino fosse um ser mais simples, mais simplificado. Vive mais na superfície. Né? Para o menino, a resposta é fácil. Ele entra diretamente no Édipo ao desejar a mãe. A menina, por sua vez, sexualiza o pai e entra em Édipo após ter atravessado a fase pré-edipiana, durante a qual sexualiza e depois rejeita sua mãe, e abandona o Édipo quando deseja outro homem que não seu pai. Aquele período pré-edipiano ainda não é Édipo, é período pré-edípico.
Explica Anásio, né? A menina entra em Édipo quando, depois de desejar, ela passa a rejeitar a mãe. E aí sim desloca o desejo para o pai, e sai de Édipo quando ela desloca o desejo para um outro homem que não o pai. E aí sai de Édipo com uma identidade sexual. No vídeo anterior, sobre Édipo no menino, eu enfatizei muito isso. Né? A ideia de identidade sexual, ela é resultante do complexo de Édipo. Para a psicanálise, portanto, identidade sexual não tem nada a ver com determinação genética biológica, não se nasce com uma identidade sexual, isso é fabricado a partir de Édipo, né, que se dá na infância, e também não passa por uma escolha livre, consciente, não é algo que se dá no plano da consciência, é um processo inconsciente e que envolve fantasias, inclusive. Não é determinado biologicamente, mas também não é uma escolha consciente. Flutua entre esses dois campos, e o elemento unificador disso é sempre uma fantasia inconsciente. Interessante essa leitura psicanalítica da identidade sexual. Seguindo essa lógica, portanto, eu pergunto, seria a homoafetividade feminina uma fixação inconsciente na fase pré-edipiana, onde a menina experimenta o desejo incestuoso pela mãe? Será que podemos entender a homoafetividade feminina como uma fixação desse período? Parece interessante a pergunta, né? O questionamento. O menino sai do Édipo em um dia. A menina precisa de muitos anos para sair de Édipo. O homem recebe uma identidade sexual instantaneamente. A mulher constrói uma identidade sexual vagarosamente. O impacto visual da nudez feminina desperta no homem a angústia ante a ameaça de castração. E eu discuti isso no vídeo sobre Édipo no menino, né? Que estrutura o psiquismo do menino, essa angústia, né? Essa ameaça ante a castração, como algo que está sempre por vir, sempre prestes a chegar. Se estrutura, né? O medo, como um processo inconsciente. Enquanto que na menina estrutura a mágoa. Mas pense que isso vai aparecer no texto, né? Então vou repetir, o impacto visual da nudez feminina desperta no homem a angústia ante a ameaça de castração. O medo inconsciente de ser castrado atravessa toda a existência masculina, toda a existência masculina. Para o psiquismo neurótico masculino, o medo é estrutural e é estruturante. No caso da menina, o impacto visual do pênis estrutura uma fantasia de privação. Isto é, a menina sofre com a dor de ter sido privada do falo. E eu discuti isso, né? O falo é uma fantasia. Criticam a psicanálise por ser falocêntrica e por aderir poder ao falo. Até mesmo confundir os dois conceitos, né? Falo e poder, como se fosse uma mesma coisa. Mas a psicanálise denuncia o falo como uma fantasia inconsciente. Então, como que ela poderia ser falocêntrica? Se foi ela que nos ensinou a suspeitar do falo. O falo não é um pênis. O falo é um pênis fantasiado, imaginário. Mas que estrutura uma fantasia no menino e também na menina. No caso da menina é a fantasia de privação. Ela se sente privada do falo. Isso vai estruturar uma mágoa fundamental. Nasio usa a expressão fantasia da dor de privação. Se no menino é uma ameaça sempre por vir, né, a castração, na menina isso foi consumado já. É uma dor de privação. Não é uma ameaça de castração, é uma dor de privação. E a mágoa é um sentimento muito mais nobre, né, muito mais sofisticado do que o medo. Então vamos lá. Enquanto o menino teme uma castração, a menina se ressente de uma privação consumada. O fator estruturante da dor psíquica da menina é o ressentimento e a mágoa. Claro que a menina não detém o monopólio do ressentimento, né? Se nós pegarmos Nietzsche, por exemplo, nós veremos que o ressentimento é inclusive uma questão cultural e que afeta a contemporaneidade, né? Somos muito ressentidos, né? Por diversas razões.
mas o psiquismo da menina passa por uma certa estruturação de ressentimento e mágoa. Nasio adverte, contudo, que não se deve reduzir a dor psíquica feminina a uma inveja ciumenta de deter o falo. Não se trata disso, né? Uma inveja ciumenta de deter o falo. O falo é um pênis fantasiado. O falo é uma fantasia inconsciente, também não é algo consciente. Se nós perguntarmos para uma mulher adulta, você inveja o falo, o pênis? Obviamente, com toda razão, ela vai dizer que não. Não invejo isso. Mas não está no plano da consciência, é uma fantasia inconsciente e que estrutura o psiquismo. Né? O pênis enquanto órgão não interessa a menina. Isso é interessante, o pênis enquanto tal não interessa a menina. Por vezes a repugna, diz Nasio. O que interessa a menina é o poder que ela mesma, enquanto menina, atribui ao pênis falo e que a deixa com inveja. E essa afirmação é interessante, inveja não é desejo. Esse sentimento de inveja não é desejo. Uma coisa é invejar o falo, outra é desejar o pênis de um homem. Por si só, o pênis de um homem é um objeto sem qualquer magia para a menina. O problema é esse pênis fantasiado, que passamos a chamar de falo. Né? Em termos concretos, o tempo do Édipo na menina é aquele em que a filha deseja o pai, o genitor do sexo oposto. Mas ela recebe em resposta uma negativa. É como se o pai dissesse para a filha: não, nunca lhe darei a chama da minha força, uma vez que ela cabe à sua mãe. Importante frisar que essa é a resposta caricatural que a menina recebe do pai. Porque a resposta que o pai envia é diferente. A menina recebe desse modo, mas a resposta que o pai emite é outra. A resposta factual do pai é: não, minha filha, não posso lhe dar o poder absoluto que você me atribui pelo simples fato de que ele não existe. O falo é uma fantasia. Eu não tenho esse poder que você me atribui. Então não pode ser falocêntrica a psicanálise, não é falocêntrica. A resolução do Édipo na menina é a criação de um desejo por um homem que não um pai. A resolução do Édipo na menina. Criar um desejo por um homem que não um pai. Por isso aquela pergunta anterior é interessante. Né? Seria a homoafetividade na menina, na mulher, uma fixação naquela fase pré-edípica, fixação inconsciente, né? Em que a menina deseja a mãe? Porque a resolução do Édipo, ou seja, a conclusão do processo, é quando a menina deseja um outro homem que não o pai. Então é como se esse ciclo tivesse sido rompido, né? E não há nenhum juízo moral aqui. Não tem nem mesmo uma perspectivista desenvolvimentista, né? Talvez em Freud tivesse, mas acho que no contemporâneo não podemos mais ler a coisa assim, né? É como se houvesse um processo edipiano e fosse possível se fixar num certo momento só desse processo. E se estruturasse a uma afetividade feminina. Enquanto que o trânsito pelo ciclo completo fizesse com que a menina desejasse um outro homem que não o pai, né? Mas não significa que uma coisa é melhor do que a outra. São processos possíveis. Né? São sempre processos possíveis. Não é consciência, não é biologia, é fantasia inconsciente que está em questão. O pai deixa de ser o objeto sexual da filha, mas ela não o abandona por completo. A negativa do pai, a menina responde: já que não quer saber de mim como mulher, porque o pai não quer saber da filha como mulher, né? Então serei como você. A menina recalca, estrutura o recalque também, que é o mecanismo de defesa próprio das neuroses. Né? A menina recalca o desejo sexual pelo pai, sem abandonar a sua pessoa. Abandona o desejo pelo pai, não a sua pessoa. Trata-se de uma última tentativa inconsciente de possuir o pai por inteiro. Serei como você, né? Identificada com os traços masculinos do pai, depois de ter se identificado com os traços femininos da mãe, a menina abandona a cena edipiana, abrindo-se para futuros parceiros de sua vida como mulher.
Por mais que a mulher se abra para parceiros sexuais do sexo oposto, ela tem sempre seu pai dentro de si, fruto dessa identificação edipiana. A identidade sexual é resultado de uma identificação fundamental. No caso da menina, uma identificação com o pai, né? Já que eu não posso tê-lo, serei como você. E Naso diz, sempre que escuta uma paciente mulher, Naso se recorda que ela é habitada pelo pai, ela é atravessada pelo pai. Há um pai presente enquanto devir na mulher adulta, na mulher que fala, né? Naso chama essa identificação da filha com o pai de patológica. Interessante, né? Por que patológica? É sempre complicado falar em patologias, né? Em psicanálise. Mas Naso responde, patológica porque resulta da fantasia de que o pai possui o falo. A menina quer ser como o pai porque ela acredita inconscientemente que o pai tem um falo. E por isso é importante ser como ele, senão não teria qualquer importância se identificar com o pai, né? Quando essa introjeção do pai não é contrabalanceada pela identificação com a mãe, contrabalanceada, né? Instala-se uma das neuroses femininas mais tenazes, mais difíceis, que Naso designa como histeria de amor, que consiste em uma rejeição do laço amoroso. Quando não há esse contrabalanceamento, né, a menina se identifica muito com o pai, introjeta, né, elementos masculinos do pai. Isso não é contrabalanceado com aspectos femininos da mãe. Isso cria um embaraço, uma rejeição do laço amoroso na mulher adulta. Legal esse ponto. Né? Naso diz que sempre que escuta uma mulher, ele se lembra que essa mulher é habitada pelo pai. Né? Tá. A resolução do Édipo envolve a descoberta da vagina pela menina, o desejo inovador de ser penetrada e gozar com o uso de um pênis. A ideia de que a mulher é castrada é uma fantasia neurótica. Interessante, essa ideia de que a mulher é castrada, ou seja, é privada de algo, ela não tem algo que o homem tem, isso é uma fantasia neurótica. O que existem são sexualidades diferentes, modos de gozar diferentes. O que diferencia a mulher do homem e do homem da mulher é que são modos de gozar diferentes. Não tem privação de qualquer coisa. Não há uma falta na mulher, uma falta daquilo que o homem tem. Isso é uma fantasia neurótica. Se estrutura sofrimento, inclusive. O sexo da mulher não se define pela falta do que quer que seja. A mulher tem seu próprio sexo e tem orgulho dele. Quer se trate de sua vagina, de seus seios, de sua pele ou de todo o seu corpo erógeno. A descrição da mulher como um ser inferior é uma fantasia neurótica e infantil. O problema é que o homem neurótico possui fixação por suas fantasias infantis. E possui mesmo. Uma neurose é um sofrimento psíquico, provocado pela coexistência de sentimentos contraditórios, de amor, ódio, medo e desejos incestuosos. A neurose é a percepção de que somos atravessados por forças antagônicas. É a experiência de si como um campo de batalha. Interessante esse parágrafo, né? A neurose é um sofrimento psíquico provocado pela coexistência, pelo atravessamento de forças contraditórias, de afetos contraditórios, como amor, ódio, medo e desejo incestuoso. Parece uma boa definição de Édipo aí, né? Essa experiência de sentimentos contraditórios. Como assim sexualizar o pai ou a mãe? Como assim ser atravessado por esse desejo incestuoso? Isso vai estruturar um medo, isso vai estruturar um ódio, inclusive. Menino com o pai, da menina com a mãe. São sentimentos contraditórios, não é uma coisa limpa, plana, como muitas vezes deixam a entender, né? Ah, tudo se explica por Édipo. Ah, a psicanálise pega Édipo e soluciona todos os conflitos psíquicos a partir disso. Essa crítica é caricatural. Eu preciso lapidar a crítica a Édipo. Eu repito, eu acho interessantíssima a ideia de pensar uma psicanálise sem Édipo, ou para além de Édipo.
Acho que a psicanálise se esforça muito para isso, né? Pensar o desejo de outro modo, como produção, criação, usina produtiva. Mas é preciso lapidar a crítica a Édipo, né? Mas eu pretendo falar sobre isso em outro momento. A neurose é a percepção de que somos atravessados por forças antagônicas. Experimentar a si como uma pergunta. Isso define muito bem a neurose, né? A experiência de si como um campo de batalha. Eu pego essa ideia de Foucault, né? Do agonismo, uma relação agonística de si para consigo mesmo. É isso que vai possibilitar a criação de uma vida boa e bela. É isso que nos permite fazer da vida uma obra de arte, né? Solucionar esse campo de batalha que somos. Agonística é uma palavra grega, agon, para conflito, e vai gerar agonia, né? A neurose é uma vida em agonia. Em agonia. Encontrar uma paz ou uma liberdade possível passa por reassentar essas forças em batalha, né? Entendê-las, ressignificá-las e impor um novo uso pragmático para elas. Édipo está na origem das neuroses, mas ele próprio é uma neurose estruturante. A primeira neurose na vida de um indivíduo. A primeira neurose na vida de um indivíduo. Por isso que ela é tão importante, por isso que ela deixa marcas no psiquismo. Não é que ela explica tudo, mas é a primeira neurose na vida de um indivíduo. A crise na adolescência é uma segunda neurose, e assim por diante. Surgem muitas, geralmente, né? Algumas, pelo menos. A neurose se desenrola a partir de uma defasagem entre um eu frágil da criança e um fluxo pulsional transbordante. É o desejo surgindo, né? É o reconhecimento do desejo em si, a partir da sexualização do corpo mais próximo, o corpo dos pais, né? E o eu frágil da criança e essa usina pulsional, isso cria uma contradição, né? O que no parágrafo anterior surgiu como uma experiência de fluxos contraditórios, né? Fluxos intensivos contraditórios. O ego da criança ainda não dispõe de meios para conter a escalada impetuosa de seus desejos. Édipo é o exemplo mais elucidativo. O corpo da criança experimenta de uma explosão desejante de natureza sexual. É importante lembrar que Édipo é sexo e desejo, e não amor. Pouco se relaciona com o amor, muito pouco. Naso conclui o livro apresentando reativações traumáticas do Édipo nas neuroses adultas. Reativações traumáticas do Édipo nas neuroses adultas, como a repulsa sexual da histérica, o complexo de masculinidade e a angústia de ser abandonada. Naso também discute o Édipo como o Édipo pode orientar a clínica da anorexia, por exemplo, pode ser uma chave estratégica interessante, elucidativa. Quando ocorre uma identificação da jovem com o seu irmão idealizado como filho predileto do pai, Édipo pode ser uma chave estratégica para entender isso, esse conflito entre irmãos, né? Onde supostamente um dos filhos seria o predileto dos pais. Então, enfim, Édipo é uma ferramenta, como qualquer outra. Né? Naquela conversa que o Foucault teve com Deleuze sobre os intelectuais e o poder, eles diziam, né, que os conceitos são ferramentas. Édipo, como conceito, não é só isso, né? Édipo é mais do que isso, mas também é um conceito, serve como uma ferramenta para potencializar a escuta clínica em alguns momentos. Quando ela não servir, quando ela não for efetiva, a gente pode pegar outras chaves estratégicas. A psicanálise está aberta para isso, a prática analítica está aberta para isso. Em nossa contemporaneidade cultural, tornou-se antiquado falar em Édipo. Está fora de moda falar em Édipo, né? Ou pelo menos descrever uma estruturação edípica. Por outro lado, é curioso observar como Édipo consegue orientar a clínica psicanalítica para o tratamento de neuroses com bastante eficácia. Ainda possui eficácia, né? O modelo edípico. Legal. Bom, isso é discussão de metapsicologia, né? Discussão teórica. Discutir um pouco o Édipo no menino, a síntese do processo, origem e síntese do processo. Nesse vídeo de agora, falei um pouco do Édipo na menina, resenhando praticamente o livro do Naso, né?
E pretendo gravar um terceiro vídeo de discussão, aí sim, de implicações, de consequências, o que é possível criticar em Édipo, como Édipo aparece na fala livremente associada, discutir implicações, né? E de forma mais livre, inclusive. Então era isso, pessoal. Espero que tenha sido elucidativo, né? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. E nos vemos na próxima. Até mais.